Estamos começando mais um episódio aqui do TV Mar News. Rapaz, mais curto hoje, vamos por meia hora trazer as principais notícias em um ritmo só. Como você já sabe, conhece e confia pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar e toda a repercussão também das últimas informações nas 24 horas aqui em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo também a partir de agora através de todas as ferramentas possíveis para que você possa acompanhar pelo aplicativo TV Mar, por exemplo, e através das nossas redes sociais. Daqui a pouco o programa será exibido na íntegra também em nosso canal no YouTube. Lembrando sempre que o programa TV Mar News é um oferecimento de Apvida. Credibilidade tem um nome somente aqui em Alagoas. Pensou numa operadora que oferece segurança para você e para sua família, aquela que cabe no seu bolso, medicina inteligente, de alta qualidade, com toda a tecnologia disponível para você e garantir realmente toda a segurança na atuação de seus profissionais? Apvida, saúde para valer. Nós vamos abrir esta edição do programa TV Mar News em ritmo de aventura, igual Roberto Carlos, para poder falar de um tema bastante sensível, mas que tem um caráter relevante para esse período que se aproxima, que é o período eleitoral. Estamos falando de um processo de assédio eleitoral. O que é? O que pode ser feito para evitar? Você vai saber agora nessa participação do repórter Fernando Palmeira. A conduta abusiva contra a dignidade do trabalhador, da pessoa humana, e um crime contra a democracia. É o patrão que chega, ou seu preposto, o gerente, que impõe votar em determinado candidato sob pena de demissão ou qualquer outro constrangimento. Houve um aumento exponencial do número de denúncias de assédio eleitoral. No primeiro turno foram apenas 3, agora nesse segundo turno são mais de 30. Então é um motivo de preocupação do Ministério Público do Trabalho, das instituições de uma forma geral, porque todos nós sabemos que esse tipo de conduta e de comportamento atenta contra o direito do voto ser praticado livremente, né? Sem qualquer ingerência, seja de quem quer que seja. E a gente observa que os empregadores estão se achando no direito de interferir nessa escolha pelos seus empregados. Então, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de constrangimento que o empregado sofra para escolher um candidato, não da sua preferência, mas da preferência do seu patrão, constitui assédio eleitoral. Mas não só isso, Palmeira, também aquele comportamento de prometer, fazer promessa de dinheiro, promessa de promoção, promessa de transferência. Então, todas essas situações encerram condutas que são classificadas como assédio eleitoral e são terminantemente proibidas pela legislação eleitoral e, sobretudo, pela nossa Constituição. Pois é, e vem também, por outro lado, esse tipo de aliciamento, prometer vantagem, promoção, para votar em determinado candidato que é do interesse desse aliciador. Exatamente, é uma coisa absurda, né? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que essa conduta é terminantemente proibida, que o eleitor tem que ser livre para escolher quem ele quer, que conduza os destinos da nação, os destinos de Alagoas, os destinos do município. Então, muito embora a grande maioria dessas denúncias estão concentradas na eleição para presidente da República e em relação a um determinado candidato. Essa pressão de parte dos empregadores é exatamente para votar no determinado candidato. É bom que a gente também registre, o Palmeira, de que isso, tenho certeza que é uma minoria. São maus empregadores que se imaginam nesse direito. Muitos deles estimulados pelo atual presidente da República, que constantemente ataca o Poder Judiciário, constantemente ataca o STF, o TSE, o sistema eleitoral. Então, isso estimula que certos empregadores, maus empregadores, que eu tenho certeza que é a minoria, se achem no direito de interferir no voto dos seus empregados. É aquela velha história, porque eu dei o emprego, me acho no direito de fazer essa interferência. E isso é terminantemente proibido, isso é um comportamento que não se coaduna com a nossa Constituição, porque, como eu disse, é um direito, é uma garantia fundamental do cidadão escolher o seu candidato da forma mais livre possível. Democracia é sinônimo de liberdade. Conduta abusiva que está acontecendo não apenas em Maceió e Alagoas,
mas por todo o Brasil. O Ministério Público do Trabalho está acompanhando isso, está recebendo denúncias por todo o país. É uma coisa impressionante. É bom que se frise também o seguinte, a questão penal, que também está embutida nesse comportamento, ela não é da competência nem da atribuição do Ministério Público do Trabalho. Quem cuida disso é a Justiça Eleitoral e os promotores e procuradores que atuam na Justiça Eleitoral. Mas a gente aqui no Ministério Público do Trabalho, a gente tem entendido que o assédio eleitoral é uma espécie de assédio como tantos outros que ocorrem dentro do ambiente de trabalho. E exatamente por ser um assédio moral, né, do tipo eleitoral, é que isso atrai a nossa atribuição, atrai a nossa obrigação de atuar. Não atuo porque eu quero, porque eu sou obrigado a fazê-lo para combater esse tipo de conduta dentro do ambiente de trabalho. As consequências disso, normalmente, nós pedimos, se comprovado, se demonstrado, de que o empregador se conduziu dessa maneira, normalmente o procurador, né, o promotor aqui que atua no Ministério Público do Trabalho, vai pedir ao Poder Judiciário que condene esse empregador a se abster de se comportar dessa forma futuramente, daqui para frente, né? Mas, sobretudo, o procurador também pede uma indenização, uma reparação pecuniária, que a gente chama de indenização por dano moral coletivo. São várias formas de denunciar. A gente aconselha que os empregados fiquem atentos, que denunciem, que procurem as autoridades, e o Ministério Público do Trabalho está à disposição para receber esse tipo de denúncia, porque esse tipo de conduta e comportamento não pode ser abonado pela legislação e pelos órgãos que cuidam e que fiscalizam a aplicação dessa legislação. Aqui do Ministério Público do Trabalho, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, no canal 525 NET. Muito bem, está aí então a participação do Fernando Palmeira, né? Importante também esse tipo de participação, né? Existe um envolvimento muito grande da sociedade hoje e isso acaba superando as esferas daquilo que é considerado como regra e fere a lei eleitoral nesse momento. Você impor que alguém possa votar com promessas e que muitas vezes fogem de tudo aquilo que se classifica como uma estratégia legal para um período eleitoral, acaba sendo realmente uma situação que exige uma participação maior da imprensa, do poder público e também da própria sociedade para poder coibir esse tipo de ação, né? Estamos falando em livre-arbítrio, né? O cidadão ele precisa defender esses seus direitos. Bom, agora há pouco, em um pool, né, com participação de todos os veículos da organização Arnoldo Melo, TV Mar, as Gazetas FM Arapiraca, Pão de Açúcar, a 98 FM aqui em Maceió, o canal da TV Mar no YouTube, realizamos o segundo momento de sabatina com os candidatos ao governo de Alagoas. Lembrando que ontem, por sorteio, o candidato Rodrigo Cunha teve sua oportunidade, que por 25 minutos trouxe, por 40 minutos trouxe todas as suas propostas, que deverão ser pelo menos apreciadas pelos eleitores até o próximo domingo, que é o dia da eleição, né? O dia da eleição do segundo turno. Hoje foi a vez do candidato Paulo Dantas, que reassumiu o posto de governador de Alagoas, né? Vamos acompanhar um trecho desta sabatina agora pela manhã na 98 FM. Mais uma vez a verdade contra fake news, contra as mentiras. Foram 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que decidiram pelo nosso retorno ao governo de Alagoas, de onde eu nunca deveria ter saído. A gente que tem feito ao longo desses 5 meses e garantido para o alagoano que nada parou no estado de Alagoas, que tudo seguiu adiante, todos os projetos iniciados por Renan Filho, que é uma das coisas, o Iderlan Rogério, que o alagoano quer, que o trabalho exitoso, tudo que deu certo no governo Renan Filho, ele siga adiante. E nós já demonstramos ao longo desses 5 meses que a gente tem condições de levar esse trabalho adiante e mais que isso, porque também nesse período nós trabalhamos duro, acordando cedo, nós mostramos para o alagoano que além da continuidade nós temos condição de promover um projeto sólido de desenvolvimento para melhorar a vida das pessoas. E apontamos ao longo desses dias para o futuro, um futuro que apresente projetos inovadores e que garantam um Estado com estabilidade fiscal
para realizar todos esses projetos. O que foi feito nesse mês de outubro foi uma verdadeira armação política, a maior armação política da história de Alagoas. E graças a Deus, no dia de ontem, essa armação ela caiu por terra. Ela foi desmascarada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não cometi nenhum crime, eu sou ficha limpa, eu estou à disposição da justiça, eu sou favorável, inclusive, a qualquer tipo de investigação para esclarecer qualquer fato relacionado. Esse é o trecho da sabatina na Rádio 98 FM, no estúdio da 98 FM, na Avenida Aristeu de Andrade, aqui no Farol, né, na parte alta de Maceió. Agora pela manhã, com o candidato Paulo Dantas, que foi reconduzido ao posto de governador de Alagoas, já que o Supremo Tribunal Federal derrubou ontem o afastamento dele e devolvendo o cargo político, né, a condição de governador de Alagoas. Né, uma medida que consta em duas decisões assinadas pelos ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Tá? Paulo Dantas tinha sido afastado do cargo no dia 11 de outubro e essa decisão do Superior Tribunal de Justiça acabou realmente fazendo com que ele reassumisse o posto de governador do estado nesta semana, né, decisiva, uma semana que também traz detalhes, né, dessa situação em encerramento de campanha, um encerramento de campanha. Pedi somente para o pessoal da técnica diminuir aí o áudio do Paulo Dantas na 98 FM, tá? Nessa situação que nós estamos vendo em imagens, o Paulo Dantas reassumindo o governo, né, após decisão do STF, ao lado também do ex-governador, né, por alguns dias, José Vanderlei, que é seu vice, né, que assumiu, inclusive, como governador do estado, agora retomando essa situação, e o Paulo Dantas, que tenta a reeleição. Né? O pessoal vai à urna no próximo domingo para poder definir se ele ou Rodrigo Cunha, qual dos dois irá assumir o governo de Alagoas a partir do dia 1º de janeiro. Nós vamos a um rápido intervalo agora, né? Na volta nós vamos conversar com o meu amigo Bruno Calado com o quadro Penal News. E a situação, né, que nós vamos trazer em destaque daqui a pouco nessa sequência de programa traz muito, mas muito mesmo a respeito do que nós estamos acompanhando do caso do Roberto Jefferson. E a situação jurídica, por exemplo, dele a respeito desse assunto. Para quem não sabe, teve uma tentativa, inclusive, né, onde se colocou em risco a vida da Polícia Federal, né, muitos policiais federais, nessa situação que ganhou notícia e foi bastante falada durante a imprensa nos últimos dias. Esse será o tema, com a participação do Bruno Calado, logo depois do intervalo, ainda hoje, aqui no TV Mar News. Voltamos já.